Embora eu já tenha explicado os níveis de planejamento, vamos revisar para ver questões sobre isso. Então, mais uma vez, geralmente os níveis de planejamento a gente retrata numa pirâmide para lembrar o candidato o seguinte: nível estratégico, feito pela alta cúpula, a longo prazo, definindo os rumos da empresa. Como a gente já viu, o planejamento estratégico tem um volume enorme de quantidade de páginas, onde ele planeja pouco. É mais levantamento de informações para definir os rumos do planejamento. E aí a gente viu que no nível estratégico isso é dividido em alguns capítulos: visão, missão e valores, análise dos ambientes interno e externo, que é os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, análise da situação atual da empresa. Aí vem construção de cenários, que é imaginar futuros prováveis. Para isso sim, aí a gente ir para o planejamento, para cada futuro provável, colocar um rumo para esse planejamento, orçamento e cronograma. Feito isso, a cúpula da organização vai fazer uma reunião com os gerentes para mostrar o que foi planejado. Cada gerente vai fazer um planejamento para o seu próprio departamento, que a gente chama de planejamento tático, ou gerencial, ou funcional, ou departamental, qualquer sinônimo. Esse planejamento é para médio prazo, para dar tempo dos gerentes corrigirem cada passo a cada médio prazo, para chegar no final do longo prazo e ter atingido o nível estratégico. Só que cada departamento tem pessoas, individualmente falando, que precisam de planejamentos para suas atividades. Esse planejamento, que é operacional, para o nível mais baixo da hierarquia, que também pode ser chamado de planejamento individual, é de curto prazo, geralmente semanal, no máximo quinzenal. Então, como é que funciona a lógica da coisa? A cúpula estratégica divulga o planejamento estratégico para os gerentes definem seus rumos e seus objetivos de forma interligada, mas cada departamento com o seu objetivo, e comunicam aos funcionários que começam a executar. Se todos os funcionários realizarem seus planejamentos operacionais no curto prazo, o departamento vai ter atingido o seu médio prazo no nível tático. Se todos os médios prazos forem realizados no nível tático, a empresa vai ter atingido o nível estratégico no longo prazo. Isso pode modificar no decorrer do percurso? Deve. O concorrente não vai ficar quieto. O comportamento do consumidor não vai ser necessariamente aquele que eu imaginei. Os cenários que eu criei podem não ocorrer, ou podem ocorrer outros cenários. E aí a gente vai alterando no decorrer do percurso. Esses são os níveis de planejamento que eu já tinha explicado. Questões sobre isso? Professor, só uma pergunta antes. Eu li em algum lugar que esse tipo de planejamento chama top-down, porque é sempre de cima para baixo? Isso. O termo top-down é algo que sempre é da cúpula para a galera, e down-top seria de baixo para cima. Okay? O planejamento é sempre top-down. Então vamos lá. O planejamento operacional descreve um processo interativo de áreas internas, considerando as expectativas acerca de quando, onde e como as atividades se desenvolverão. Até aí, certo ou errado? Operacional é para cada indivíduo. Descreve um processo interativo de áreas internas? Sim, dentro de cada departamento. As pessoas não têm que trabalhar de forma interagida? Um trabalhando com o outro, trabalham em equipe? Acerca de quando, onde e como as atividades se desenvolverão. Lembra que eu falei na aula passada que o planejamento operacional é com base na resposta de 7 perguntas que toda criança enche o saco? O que, quando, como, onde, por quê, como, quanto? Está chegando, vai chegar, né? Que são aquelas 7 perguntas em inglês: why, when, who, how much, where e what. 5W, 2H. Então até aí está correto. Dessa forma, esse tipo de planejamento trata das certezas contidas na programação das atividades. Certeza até então, né, enquanto a gente ainda vai executar. Em contraposição ao alto grau de incerteza de que trata o planejamento estratégico. Qual é o eixo, o centro dessa questão? O planejamento operacional é com base em certezas. O planejamento estratégico é com base em incertezas. Certo ou errado? Um de cada vez. Muito tumulto para ver quem responde primeiro, certo ou errado? Vamos lá, planejamento estratégico não é para longo prazo? Como é que eu posso prever 5 anos à frente com certeza absoluta? Não posso. O planejamento operacional não é para a semana? Eu posso, com certeza absoluta, determinar o que você tem que fazer nessa semana. Então, quer dizer, o operacional é com base em certezas.
O estratégico é com base em incertezas que podem ou não ocorrer, por isso que ele pode ser modificado a qualquer momento, com base nas incertezas. Então, certo ou errado? Questão correta. Os planos relacionados à área de gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, treinamento, plano de cargos e salários, promoções e capacitação, são desdobramentos operacionais do planejamento estratégico? Olha como mistura gestão de pessoas com o restante. E aí? Engraçado. Explica a teoria, vocês fazem perguntas coerentes, reagem bem à teoria. Vai para o exercício no Lasca? Sabe o que é Lasca? De novo, pelo que eu falei na primeira aula, vou falar hoje várias vezes e vou falar o resto da vida. Treinar questões. Se você não treinar 50, 100 questões por dia, você está fora. Se você treinar, você se acostuma com a ideia. Olha só, vamos analisar. Planejamento estratégico não é feito pela cúpula, a longo prazo, para a empresa inteira? O quê? Planejamento tático não é feito por cada departamento, para cada departamento, desmembrando no operacional que é para cada pessoa? Então vamos lá. Dentro de gestão de pessoas, existem funções do dia a dia, como recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos e salários, promoções, etc. Não tem? Essas funções, dentro da área de RH, como qualquer outra função de qualquer outro departamento, mas a questão falou de gestão de pessoas, são executadas por quem? Cada pessoa individual, não, executadas. São executadas por cada pessoa individualmente. Eu posso dizer que planos operacionais, baixa hierarquia, são desmembramentos do tático? E eu posso dizer que táticos são desmembramentos do estratégico? E, consequentemente, eu posso dizer que operacionais são desmembramentos do estratégico? Sim. Ou não? Vai existir plano operacional se não existir um estratégico? Não. Só que o estratégico é um desmembramento direto do tático e indireto do estratégico. Então aqui está afirmando, ó, essas funções todas, de qualquer área, não precisa ser necessariamente gestão de pessoas, são desdobramentos operacionais, meter a mão na massa, arregaçar a manga, do planejamento estratégico, indiretamente do estratégico, diretamente do operacional. Isso não deixou a questão errada. É de um estratégico que vem os planos operacionais, embora passando primeiro pelo tático. Então, certo ou errado? Certo. Questão correta. São desdobramentos. Beleza? Digo. Posso falar uma então? Pode, sempre. Entendi como que o senhor consegue diferenciar. O senhor falou que o planejamento semanal ele tem certeza, a longo prazo ele é incerto, né? Por que diferenciou nessa questão aí? Vamos primeiro para o conceito. Se eu faço, vamos supor que eu sou seu gerente, e eu faço para você, junto de você, um planejamento para a semana, e a semana começou hoje, segunda-feira, você vai executar aquilo que está ali, não vai mudar. A não ser que ocorra um problema muito grande que tem que fazer mudar. Mas você vai segui-lo. Ele é com base em certezas. Eu não digo certezas de mercado, de comportamento de cliente, de inflação, de crise. O mundo hoje é maluco. Então, por exemplo, de repente, como ocorreu em Las Vegas, semana passada, entra alguém na empresa metralhando todo mundo. Eu não contava com isso. Então, assim, como ocorreu lá na escola, né? Alguém taca fogo em todo mundo, eu não contava com isso. Mas, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP lá do segundo grau, é isso que você vai ter que fazer essa semana. É certo. Só que o fato de todo mundo da empresa executar o operacional essa semana, com base nas certezas dessa semana, significa dizer que no longo prazo a gente permanecerá com a mesma tendência semanal? Não, porque o mundo evolui, crises acontecem, inflação ocorre, variação do dólar ocorre, e aí eu vou ajustando os planejamentos operacionais de acordo com a evolução estratégica. Então, o estratégico não é com base em certezas. Eu não posso garantir que o mundo vai ser do jeito que eu imagino daqui 4 anos, daqui 3 anos. No Brasil, nem daqui semana que vem. Mas o operacional eu tenho que ter certeza, senão a pessoa fica sem trabalhar. Se eu não coloco certezas do que tem que ser feito na sexta-feira para o restante da semana, que se inicia, o trabalhador não faz nada. Então, eu vou criando certezas semanais dentro de uma incerteza anual. Ou melhor, para 5 anos. E aí eu vou ajustando no decorrer do percurso. Ficou claro? Então, nesse caso, né, da 25 correta, a 26 correta. Continuando. Outro. Um secretário executivo do Ministério da Saúde,
cujas atividades relativas ao planejamento envolvam decisões a serem tomadas acerca de objetivos e estratégias caracteristicamente de longo prazo, não poderá formular ou implementar pessoalmente todo o plano. Resumindo, um planejador não consegue fazer sozinho um plano estratégico. Claro que não. A gente precisa, questão correta, a gente precisa, para analisar os ambientes, pelo ponto de vista econômico, social, cultural. Uma única pessoa detém todo o conhecimento de todas as áreas do saber para fazer um planejamento? Você vai precisar de uma equipe que te ajude a levantar essas informações. Sozinho, ninguém faz um planejamento. Questão correta. Outra, em uma organização que conte com uma servidora que seja analista em CIT Júnior, área de tecnologia, na área de planejamento estratégico, e um servidor que seja tecnologista júnior na área de serviço social, essas diferenciações de cargos e de atividades exercidas configuram a existência da especialização por parte da organização. É bem, assim, ao meu ver, é bem óbvio isso. Se eu tenho um analista em CIT júnior, se eu tenho um tecnologista júnior, isso é especialização. Essa analista vai tomar certas decisões mais macro, enquanto o tecnologista vai executar as atividades pontuais. Isso é especialização. Questão certa ou errada? Questão correta. Essa até é fácil demais perante as outras. Você até estranha na hora da prova uma questão como essa. Não pode ser só isso. Mas é só isso. Né? Questão correta. Continuando. Os servidores devem ser motivados a realizar tarefas essenciais antes do controle de resultados e após a organização dos recursos organizacionais. Percebe que aqui eu já estou introduzindo o próximo assunto. Quando terminar o planejamento, a gente vai ver as outras funções: direção, organização e controle. Aqui já é uma introdução ao próximo assunto. E aí? Os servidores devem ser motivados a realizar tarefas essenciais antes do controle de resultados? Não? Então é o seguinte: faço de qualquer jeito, depois do controle que eu corrijo. Você tem que ser motivado a fazer antes do controle. Você não tem que ser motivado a fazer o que é certo depois de te chamar a atenção. Você tem que ser motivado a fazer o que é certo desde a primeira vez. Tem que ser antes do controle. Até porque quando vem o controle, vai detectar que eu fiz tudo certo e não pega no meu pé. É lógico, e isso é tão lógico, mas você não enxerga isso ao ler a questão. Você quer ir atrás de outras complexidades. E é tão simples quanto isso. O problema é que na hora da prova nada é simples. Na hora da prova, nem preencher o seu nome lá, quando o fiscal vem, é simples. Né? Então, os servidores devem ser motivados a realizar tarefas essenciais antes do controle, sempre. E após a organização dos recursos. Como é que eu vou começar a trabalhar se a empresa ou o órgão não definir quem faz o quê? E quais os recursos que eu tenho em mãos? Eu tenho como começar a trabalhar sem saber o orçamento que eu tenho disponível? Eu tenho como começar a trabalhar sem saber quem faz o quê? Isso é organização, definir quem faz o quê. Não tem como começar a trabalhar antes disso. Mas eu devo buscar a alta performance só depois do controle? Não, eu já tenho que começar a buscar alta performance antes do controle, no início da execução já. Então, nesse caso, questão correta. É a sequência lógica das funções: planejar, dirigir, organizar e controlar. São as 4 principais. Qual que eu faço primeiro? Não tem como fazer nada sem planejar. É a primeira. Eu planejei, eu preciso explicar para as pessoas o que eu planejei. Qual que é o nome disso? Direção. Só que antes de eu dirigir, eu preciso definir, antes de falar para as pessoas, quem faz o quê, qual o recurso que cada departamento vai ter. O que é isso? Organizar. Então, eu planejo, eu organizo, agora eu dirijo. Expliquei para os meus subordinados o que eles têm que fazer. Agora eles começam a executar. O que eu faço agora? Controlo. Então, qual é a sequência? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que o controle só ocorre quando inicia a execução. Se eu for um bom planejador, eu já controlo o meu próprio planejar. Entende? Mas, numa lógica, eu só vou controlar depois que a execução começa. Questão correta. Outra, sobre esse universo das funções. Planejar significa estabelecer padrões de conduta e alocar recursos para a realização dos processos de trabalho orientados aos objetivos de uma organização. Calma. Respira. Vamos lá. Planejar, a gente está vendo desde o começo da primeira aula. Colocar as coisas no papel.
Isso é planejar. Imaginar futuros. Isso é planejar. Aqui está falando alocar recursos. Alocar recursos é definir quem faz o quê. Quem faz o quê não é planejar, é organizar. Wendel, mas organizar não faz parte do ato de planejar? Faz. Só que não está dentro do planejamento estratégico. Isso é a parte. Eu elaboro um planejamento e agora eu começo a pensar. Segunda etapa, quem vai fazer qual parte? Você está organizando. Alocar recursos é organizar. Estabelecer padrões de conduta. Isso não é no planejamento. Isso é na organização. Então, nesse caso, a questão está o quê? Planejar significa estabelecer padrões de conduta e alocar recursos para a realização dos processos de trabalho orientados aos objetivos de uma organização. Questão errada. Alocar recursos é organizar. Por um erro meu, eu coloquei aqui correto, mas pode anotar aí no material de vocês que é errado. Tá? Alocar recursos é organizar, sempre. O planejamento, ele prevê a alocação, né? Mas prevê a alocação. Na organização. E depois de planejado. Tá? Então, assim, ignorem o correto daqui, é errado. Tá? Essa questão, anotem no material de vocês, é errado. Acho que tem mais um errinho só de gabarito mesmo. Bom, para fechar planejamento e a gente mudar de assunto, BSC. Balança, scorecard, ou scorecard, enfim, a pronúncia aí tanto faz. Pode cair em prova somente a sigla, BSC. O que acontece? Tem todo um texto aí no material de vocês, mas vocês já perceberam que eu não sigo necessariamente os slides. Eu sigo os slides para comentar as questões. Então eu vou contar a historinha do BSC, que é o que está escrito aí no texto. Só que eu vou contar de uma forma para você não esquecer e diminuir seu esforço estudando em casa sozinho. A melhor forma, minha opinião, já que eu também dou aula de técnica de estudo, não é mnemônico, não é decoreba. Para mim, a melhor forma que a pessoa não esquece nunca mais algo é história. Se você tem uma, por exemplo, Branca de Neve, todo mundo lembra da história. E há quantos anos você não lê essa história? A não ser que você tenha filhos, tem muitos anos que você não lê. Então, quer dizer, a partir do momento que você lembra de uma história, dificilmente você vai esquecer. Então, vamos contar a historinha do BSC. Esses dois autores, Kaplan e Norton, americanos, no ano exato de 1990, publicaram a primeira edição desse livro auto-intitulado BSC. O que significa a tradução do inglês? Balança de Scorecard, ou Scorecard. Indicadores balanceados. Qual que é a ideia? Cruzar indicadores para tirar conclusões. Se eu avaliar qualquer fator de uma empresa por um único indicador, eu vou ter uma análise provavelmente errada, como eu simulei agora há pouco, antes do intervalo. Se eu tenho 10 mil clientes num ano e vou para 50 mil clientes no outro ano, isso pode ser ruim, pode ser que eu tenha perdido clientes. Em percentual comparativo ao mercado, em valores absolutos eu cresci. Mas se o mercado cresceu muito mais do que eu diminuí. Então olha a ideia, cruzar indicadores. Vou dar um outro exemplo do dia a dia de vocês. Você faz um simulado na sua casa com todas as matérias da sua prova. E aí você percebe que das 70 questões que você separou para o seu simulado, você acertou 55. Você foi bem ou mal? Foi ótimo. Errar apenas 15, maravilhoso. E se essas 15 que você errou foram de uma única matéria? Você foi péssimo. Então, percebe? Dá para tirar a conclusão com base em um único indicador? Não. Qual foi a ideia original do Kaplan e Norton? Criar 4 indicadores, que eu já vou explicar quais são, e criar mapas estratégicos, gráficos, de fácil entendimento, e espalhar isso para a empresa, desde o faxineiro até o presidente. Inicialmente, qual era o objetivo do BSC? Gerar conscientização. A partir do momento que você recebe um mapa estratégico da empresa, que você, mesmo que nem com o primeiro grau completo, entende, você cria uma consciência de como é que está a empresa que você trabalha. Exemplo, um dos 4 mapas é o financeiro. Esse é talvez um dos mais importantes. Eu, faxineiro, estou pensando em pedir um aumento de salário. Recebo um mapa estratégico da empresa e percebo que financeiramente a empresa está no vermelho. Eu vou pedir esse aumento agora? Só se eu fizer escutar um não gigantesco. Eu não peço. Então qual que é a ideia do Kaplan e Norton? Gerar conscientização. Só. Mais nada. Publicaram um livro razoavelmente fininho, ensinando a área de RH e a empresa a criar esses mapas com base em 4 assuntos. Daqui a pouco eu falo quais são. E começaram a dar palestras nas empresas para adotarem o BSC. Criar consciência. Ponto. Começaram a ganhar um bom dinheiro com isso. Só que nas empresas que eles visitavam, dando treinamento sobre o BSC, o que eles perceberam?
Os diretores das empresas começaram a falar para o Kaplan e Norton: Kaplan, Norton, está tendo uma reação dos meus funcionários que não era prevista. Os caras estão pegando os mapas estratégicos que a gente imprimiu para eles e entregou, e a gente faz uma palestra, explica o mapa estratégico, mas eles estão pegando esse mapa estratégico, no verso, estão colocando sugestões de como melhorar as coisas e devolvendo. E a gente não pediu isso. E a ideia do Kaplan e Norton não era criar uma ferramenta de comunicação, era criar uma ferramenta de informação. Qual que é a diferença de informar e comunicar? Informar é um jogo, você pega se quiser e se der conta. Comunicar, puxa o feedback. Entenderam? O que eu fiz agora? Puxei o feedback. Isso é comunicação. Se eu apenas falo, e se você está assimilando ou não, é informar. Se eu puxo o feedback, é comunicar. Então, o que acontece? Inicialmente, o BSC era uma ferramenta de informação. Só que, sem querer, intuitivamente, funcionários começaram a devolver sugestões para a estratégia da empresa. E aí alertaram o Kaplan e Norton: o que a gente faz agora? Aceita essas sugestões? Não aceito? O que eu faço? Aí o Kaplan e Norton tiveram outra ideia: peraí, a nossa ideia já foi boa, mas ela pode ser melhor. Vamos tirar esse livro do mercado agora. Mandaram recolher o mundo inteiro esse livro. Passaram mais um ano e meio, reeditaram a ideia. Um livro que era fininho se transformou em 400 páginas. Aonde o Kaplan e Norton fizeram o quê? Transformaram a própria ideia deles de uma ferramenta de informação para uma ferramenta de comunicação. Agora, entre aspas, obrigando o funcionário a devolver sugestões. Só que você não pode obrigar alguém a devolver sugestões, porque se a pessoa for obrigada a sugerir, a sugestão vai ser um lixo. Você tem que motivar a pessoa a sugerir. O que acontece então? Começaram a ideia de inserir o BSC como um dos elementos de avaliação de desempenho de um funcionário. A participação no BSC como sendo uma das notas de avaliação de desempenho. Então, se aquele funcionário é ativo em mandar sugestões para a empresa melhorar, melhora a sua nota de avaliação de desempenho. Só que não é só essa a consequência. A partir do momento que um funcionário é motivado a sugerir, imagina um faxineiro, não menosprezando o papel de faxineiro, que é extremamente importante, mas, claro, dentro da realidade, ele tem um nível acadêmico bem mais baixo. Na realidade, ele nem tem um nível acadêmico geralmente. Imagina um faxineiro analfabeto, semi-analfabeto, que está sendo motivado a dar sugestões estratégicas para a empresa. O que pode ser que desperte nele? A necessidade de quê? Ler mais, conhecer mais. Por quê? Porque, segundo a reformulação do BSC, esse trabalhador começaria a ser elogiado pela participação no BSC, reconhecido, a nota da avaliação de desempenho melhora, e quando a nossa avaliação de desempenho melhora, a gente inevitavelmente vai ser promovido. Isso começou a despertar nos funcionários, principalmente de baixo escalão, uma necessidade de busca do conhecimento, para melhorar o tipo de sugestão a ser dada. Consequentemente, promoção dentro da empresa. Então o BSC, no primeiro momento, era uma ferramenta de informação, num segundo momento virou uma ferramenta de comunicação, troca, aonde a cúpula pode ou não absorver suas sugestões, mas o fato de você sugerir já te amadurece. Aonde esse funcionário passa a ser motivado a fazer um supletivo e terminar o primeiro grau, terminar o segundo grau, entrar numa faculdade, consequentemente ele vai deixar de ser servente, vai ser supervisor do servente, supervisor de serviços gerais, gerente de manutenção, vai crescendo com o uso do BSC. Isso é o que cai em prova, a história do BSC, que hoje é uma ferramenta de comunicação. Outra coisa que as bancas sempre vão cobrar sobre o BSC, quais são os 4 aspectos, eu já vou explicar quais são. E outra coisa, o BSC é para o nível operacional ou é para o nível estratégico? Na opinião de vocês? Estratégico. O BSC não é para pegar sugestões para a estratégia? Embora com sugestões agora não da cúpula, com as sugestões de quem? Do nível operacional. Down top. Perdão, down top, de baixo para cima. De baixo para cima as sugestões. Acatar ou não as sugestões continua sendo tarefa da cúpula. É meio que delegar para o nível operacional a responsabilidade da estratégia? Jamais. Mas é em função de ouvir o nível operacional, levar em consideração a partir de agora outra coisa. Não só análise do mercado, concorrentes, produtos substitutos, poder de barganha de clientes, poder de barganha de fornecedores, novos players, ou qualquer outra coisa que eu coloque no planejamento. Começar a levar em consideração também o quê? A opinião do meu funcionário. Isso é o BSC. Então eu posso dizer que o BSC é uma ferramenta de planejamento estratégico? Não. É uma metodologia de avaliação do desempenho da estratégia. Para cada trabalhador em gestão de pessoas não tem avaliação de desempenho?
360 graus, escolha forçada, frases descritivas, pesquisa de campo, incidentes críticos, comparação aos pares e por aí vai. Agora se criou uma avaliação de desempenho organizacional, que é o BSC. Medir o desempenho da estratégia da empresa com base em sugestão dos funcionários. Se os funcionários de qualquer empresa fossem escutados e as ideias fossem reformuladas e fossem para a estratégia, as empresas investiriam muito menos dinheiro e gastariam muito menos tempo. Exemplo clássico disso é um estudo de caso que rola entre administradores, que é o seguinte: uma grande fábrica de pastas de dente, no passado, estava tendo um problema. Vendia as pastas de dente em caixas enormes, né, para os supermercados, e os supermercados, ao abrirem as caixas para colocar cada caixinha na prateleira, percebiam um monte de caixinha vazia, sem tubo de dente dentro, o tubo de pasta dental dentro. Aí o que aconteceu? O que a cúpula dessa fábrica fez? Contrataram 2 engenheiros mecatrônicos da USP para irem lá resolver o problema. O que os engenheiros mecatrônicos criaram? Uma balança de altíssima precisão da espessura de uma folha de papel, instalada na ponta da esteira. Quando caixinhas vazias tocam essa balança na ponta da esteira, ela percebe 1 grama menos, a esteira trava. Aí tem que vir alguém, vendo qual caixinha está vazia, tirar da linha de produção, aperta o botão, a linha de produção continua. Solução fantástica. Pagaram aí uns 3 milhões de reais para o desenvolvimento dessas balanças. Meses depois, 2, 3 meses depois, esses engenheiros teriam voltado nessa fábrica para fazer um pós-venda, né? Clientão de 3 milhões de reais, é legal você manter. Foram na diretoria primeiro. E aí, diretoria, acabou o problema das caixas vazias? Rapaz, acabou. Nunca mais reclamaram de caixinha vazia. Se eu soubesse que 2, 3 milhões de reais teriam resolvido o problema, eu teria pago 5 milhões para vocês. Show de bola, obrigado, valeu, tal. Podemos dar uma olhada lá na linha de produção, na esteira, tirar umas fotos, tal? Pode, fica à vontade. E aí esses engenheiros foram lá na linha de produção. Vocês sabem que essa galera de alta cúpula não tira a bunda da cadeira e visita o chão de fábrica, né? E os engenheiros foram. Aí chamaram o chefe da produção. E aí, chefe, tudo bem? Tudo bom? Tal. E aí os problemas das caixinhas vazias acabaram? Rapaz, nunca mais teve caixinha vazia. E a balança está funcionando bem? Balança. 3 dias depois que vocês foram embora, a gente desligou os fiozinhos da balança e arrancamos as balanças da linha de produção. Como assim? Vocês arrancaram as balanças e o problema acabou? O que vocês fizeram? Ele, olha só, a balança funciona muito bem, só que toda vez que tem 1 grama a menos, a produção para. Aí tem que vir alguém ver qual caixinha está vazia, tirar, apertar o botão. No primeiro dia que vocês foram embora, a linha de produção parou 20 vezes. No segundo dia, 28 vezes. No terceiro dia, quase 30 vezes de novo. A nossa produtividade caiu pela metade. O que a gente fez? Tiramos os fiozinhos da balança e a gente colocou 2 ventiladores gigantes na ponta da esteira. O que o ventilador gigante faz com as caixinhas vazias? Já cai da linha de produção. O que essa história quer retratar? Por que não foram escutar primeiro a linha de produção? Por que o cara não tirou a bunda da cadeira e foi escutar o operário? Porque olha só, operário de fábrica é a galera que ganha pouco, é mão de obra braçal. São as pessoas que têm as ideias mais criativas. Porque se a pessoa já é criativa para sobreviver com um salário mínimo, ela é criativa para qualquer coisa. Então, quer dizer, olha só, a balança acabou com o problema das caixas vazias? Não. Foi um paliativo para não irem caixas vazias para os supermercados. Mas continuava tendo caixa vazia. Se é um paliativo, se não resolver o problema na origem, por que não colocar o ventilador ao invés da balança? Que dá na mesma, porque o ventilador ainda é mais fácil, porque ele já sopra as caixinhas vazias, então já cai no chão e a linha de produção não para. Alguém só recolhe e volta para colocar as pastas de dente. Se fosse usado o BSC nessa empresa, isso não teria acontecido. Gastar 3 milhões de reais. Teria escutado sugestões de quem? Do nível operacional, que podem ou não ser acatadas. Isso é o BSC. Então, olha só. Quais são essas 4 áreas dos mapas estratégicos do BSC? As 4 áreas são as seguintes. Primeira área, financeiro. Tem que ter o aspecto financeiro levado em consideração. Mas ele não pode ser o mais importante. Ele é tão importante quanto os outros 3. O que eu analiso no BSC? Finanças, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Esses são os 4 aspectos. Se você pensar friamente, um aspecto aparentemente não tem nada a ver com o outro. O que finanças tem a ver com processos internos, com clientes ou com aprendizado e crescimento?
Olha a lógica da coisa. Você recebe 4 mapas estratégicos, um de cada assunto. Aí você percebe o seguinte: há anos a empresa não investe em aprendizado e crescimento, não dá treinamento para ninguém. Uma empresa que não treina não se atualiza. Uma empresa que não se atualiza, o que acontece com seus processos internos? Se deterioram. Processos internos deteriorados e ultrapassados, o que acontece com os clientes? Se afastam. Clientes se afastando, o que acontece financeiramente? A empresa cai. Só que se você deixar esses 4 níveis ficarem péssimos, não dá mais tempo de salvar a sua empresa. Faliu. Mesmo ainda aberta, ela está falida. Por quê? Até você revisar o aprendizado e crescimento, para isso se repercutir na melhora dos processos internos, vai um tempo. Até os processos internos melhorarem e os clientes perceberem que isso aconteceu, para eles voltarem, demora mais um tempo. E até os clientes voltarem para a nossa empresa ficar financeiramente positiva, vai mais tempo ainda. Então, embora eu não aborde tudo possível de uma empresa, esses 4 aspectos são essenciais para qualquer empresa. Mesmo da pessoa sozinha até a mega gigantesca multinacional. Eu tenho que me avaliar continuamente, me policiar continuamente em finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem. De que forma? O que eu avalio cruzando esses indicadores? Da seguinte forma: na perspectiva financeira, eu tenho que avaliar primeiro se a nossa empresa está no momento do crescimento, da sustentação ou da colheita. Por exemplo, pedi o balanço patrimonial da empresa, percebi que a empresa está no vermelho. Isso é bom ou ruim? Pode ser ótimo, se eu cruzar indicadores. Minha empresa está no vermelho porque eu estou com muito capital investido para pegar de volta o retorno daqui a 6 meses. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Eu estou no vermelho porque eu estou investindo. Isso é ótimo. Uma empresa estar no azul, dinheiro sobrando, é bom ou ruim? Pode ser ruim. De repente eu estou com dinheiro sobrando porque eu não estou investindo. E dinheiro parado gera custo de capital. O que é custo de capital? O dinheiro perde valor a cada dia. R$50 na sua carteira, se tiver hoje, o primeiro cai no chão e agradece a Deus. Mas se você tiver R$50 na sua carteira, tem o mesmo poder de compra daqui 30 dias? Não, a inflação vai comendo o poder de compra do dinheiro. Qual que é o certo? Guardar dinheiro ou gastar dinheiro? Gastar. Gastar é o certo, guardar é idiotice. A partir do momento que você guarda dinheiro, ele perde valor. Se eu gasto, eu alimento a economia mundial e recebo esse dinheiro no valor no valor do dia que eu recebo. Só que não é gastar, tipo agora, vamos abandonar a sala, vamos direto para o shopping. Não, é gastar com inteligência. Se o aluguel custa R$1.000 e faltam 25 dias para pagar o próximo aluguel, e eu tenho R$1.000 sobrando, pague o aluguel hoje com 25 dias de antecedência. Por quê? Se eu pegar esses R$1.000 e colocar na poupança, quanto tempo leva para render R$50? 10 meses. Rendimento da poupança 0,055% ao mês. R$1.000 na poupança vão me dar R$50 daqui 10 meses. Se o aluguel vence daqui 25 dias e ele custa R$1.000, eu viro para o dono do imóvel e falo: dono do imóvel, eu quero pagar o aluguel hoje, com 25 dias de antecedência. O que eu choro com ele? Desconto. Na pior das hipóteses, R$50 de desconto. É melhor ganhar R$50 de R$1.000 hoje, pagando 950 e embolsando 50, ou é melhor deixar na poupança para render 10 meses para vir os R$50? Melhor hoje. Então é melhor guardar ou gastar? Gastar com inteligência. Custo de capital, esse é o conceito chamado custo de capital. Então o que acontece? Se a empresa está no momento do crescimento, ela está investindo. Investir é normal ficar no vermelho. Se a empresa está no momento da sustentação, colhendo os frutos do seu investimento para pagar contas ou para crescer a empresa, é normal ficar no equilíbrio, ponto de equilíbrio. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Se a empresa está no momento da colheita, isso é, colher os frutos dos seus investimentos, aí ela tem que ficar no azul. O problema é estar no vermelho na colheita e estar no azul no crescimento. Tem algo estranho. Mas você está cruzando indicadores. Mas eu não posso cruzar só os aspectos financeiros. Cliente. Para analisar cliente, eu tenho que comparar participação de mercado com o crescimento do mercado, matriz BCG. Se eu tinha 10 mil clientes no ano e fui para 50 mil, isso pode ser ruim se esse mercado cresceu muito mais do que o meu crescimento. Se eu tinha 10 mil clientes e fui para 5 mil, talvez tenha sido crescimento. Eu tinha 10 mil clientes no mercado de 100 mil, tinha 10%. Esse mercado enxugou. Clientes deixaram de comprar produtos desse mercado.
Esse mercado tem agora 10 mil clientes e eu tenho 5 mil. Qual é a participação do mercado que eu tenho agora? 50%. Perder clientes pode ser crescimento, ganhar clientes pode ser queda. Então eu tenho que comparar. Outra coisa que eu tenho que comparar em clientes: retenção com captação de clientes. Eu preciso reter clientes novos sempre, entropia negativa, para continuar existindo. Mas eu não posso deixar de segurar o antigo. Eu não posso deixar de dar atenção para o antigo. Empresas de celular no Brasil querem captar, mas não querem reter. As melhores promoções, 10 mil minutos gratuitos, internet livre, é só para cliente novo. Cliente antigo não tem uma vantagem. Isso está errado. Eu tenho que oferecer vantagens para o cliente antigo permanecer e eu tenho que criar vantagens para os novos clientes. Na opinião de vocês, o que é mais caro para uma empresa? Segurar cliente antigo ou atrair cliente novo? Atrair cliente novo é mais caro. Sabe por quê? O cliente novo não suporta ser mal atendido na primeira vez. O cliente novo não suporta não ganhar desconto, brinde, presente, facilidades. O cliente antigo já está acostumado, tem que ter aumento de preço de vez em quando, ele aceita. Se tiver um péssimo atendimento pontual, ele aceita, porque ele já é cliente antigo. É igual relacionamento, gente. Relacionamento novo. Pisa na bola a primeira vez, tá fora. Imagina, relacionamento, primeiro encontro de um casal. Aí o homem tá lá dirigindo, a mulher ali do lado, aí de repente solta um pum. Acabou a noite, enfim. 20 anos de casado, faz campeonato de pum embaixo do edredom. Então quer dizer, relacionamento antigo se admite algumas falhas. Relacionamento novo não se admite falha alguma. É mais caro o relacionamento novo. Para pensar, relacionamento novo. Você tem que levar no melhor restaurante, no melhor hotel, no melhor motel, na melhor viagem. 30 anos de casado. Vamos passar o final de semana onde? Dormindo, vendo Faustão. Não é mais barato? Muito mais barato. É a mesma coisa. Horrível que eu falei agora, vai tudo bem. Tenho que também pensar em satisfação de clientes. Ter clientes satisfeitos é maravilhoso, mas satisfeitos sem comprar não vale nada. E eu tenho que pensar na lucratividade. Clientes pra caramba na minha empresa. Nossa, aumentei o número de clientes. São lucrativos? Se esse cliente for inadimplente, para que serve? Se esse cliente me dá trabalho, o tempo todo exige um monte de coisa. Dispense o cliente. A maioria das empresas não tem coragem de dispensar clientes. Tem clientes que merecem ser dispensados. São tão chatos para a empresa. Quando eu falo chato, não no critério da exigência daquilo que é correto. Chato na exigência daquilo que é errado. Então, quer dizer, dispensa. Número de clientes não significa nada. Fazendo uma analogia, número de seguidores do seu Instagram, se você vende produtos, não significa nada. Não é porque você vai clicando um monte de gente para um monte de gente te clicar de volta. O que significa que eles comprem aquele produto? Outro dia eu estava discutindo com um professor essa semana. O professor falando assim: nossa, eu tenho 20 mil seguidores no meu Instagram. Eu falei: qualquer curso que você faça, dá quantos alunos? Ixi, tem curso que eu nem fecho matrícula. Então, para que ter 20 mil seguidores? Eu tenho 1.300 no meu Instagram. Se eu lanço um curso para daqui 10 dias, vai ter no mínimo 100 alunos. Então, quer dizer, é melhor você ter clientes reais ou clientes fictícios. Então, você tem que comparar a lucratividade de clientes e número de clientes também. É outro aspecto. Dentro de processos internos, os processos precisam sempre ser inovadores. Se a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito há anos, sua empresa já está ultrapassada. Eu tenho que pensar nas operações. Como é que funciona esse processo? O que é gestão de processo, que é um assunto que a gente ainda vai ver dentro do edital de vocês. Passo a passo para executar uma tarefa. Será que eu não posso reduzir etapas de um processo para deixá-lo mais rápido e mais barato? Eu também tenho que pensar em serviços pós-venda. O cliente do século XXI não quer que o relacionamento termine quando ele entrega o dinheiro dele. O cliente do século XXI quer manter o relacionamento. Então, o que é um pós-venda? Vendi um produto. Entre em contato com esse cliente dias depois, pergunta se ele está gostando. É a fidelização. É o chamado marketing de relacionamento. Isso tem que estar dentro de qualquer processo. Seja ele focado no cliente externo, seja esse processo focado entre colaboradores da mesma empresa. Eu preciso perguntar para o meu outro colega se aquela etapa que eu fiz está bom para ele dar continuidade. Eu preciso pensar na satisfação do meu colega como um cliente. Quase nenhuma empresa no Brasil faz isso. E por fim, ensinamento e aprendizagem. Não adianta sua empresa investir em treinamento se eu não tiver funcionários com capacidade de absorver o conhecimento. Se eu tiver funcionário lerdo, no sentido de pouco conhecimento, não adianta eu dar um treinamento complexo, adianta. Só que a lerdeza do funcionário não é culpa dele, é culpa da empresa que não o preparou para absorver aquele conhecimento. Tá, eu tenho funcionários que têm capacidade de aprender, mas a minha empresa não tem capacidade de ensinar.
Eu não tenho nem uma sala de reunião na empresa, eu não tenho nem um data show. Como é que eu vou dar treinamento para essa galera? Então eu tenho que pensar na capacidade dos sistemas de informação dentro da empresa. Beleza, eu tenho sistemas de informação complexos e avançados, eu tenho funcionários capacitados, só que eles estão desmotivados, não estão a fim de aprender. Qual é a causa da desmotivação desses funcionários, para que eu possa novamente resgatar essa motivação para eles estarem prontos ao aprendizado? E por fim, empowerment, que é empoderamento, delegar autoridades e responsabilidades aos funcionários. Toda pessoa se sente valorizada quando ela possui responsabilidades que ela não tinha antes, mas a empresa permite que ela execute, até para ela mostrar se ela dá conta ou não. Autossuperação, autodesenvolvimento. Empresa que capacita seus funcionários, mas não dá autoridade para execução, não adianta nada. Para que eu aprendi algo novo se eu não posso executar? Se eu não posso errar? Para conceder empowerment, você tem que dar o direito do erro. E aí vai corrigindo. E por fim, alinhamento. O que é alinhamento? Tem empresa que enche a boca. Toda sexta-feira temos treinamento na empresa às 4 horas da tarde. Dia errado e horário errado. Aonde está a cabeça do peão? Sexta, 4 da tarde. Está no happy hour, está no bar, está no final de semana. Não se faz treinamento rotineiro todo dia fixo da semana. Treinamento se realiza quando? Quando necessário. Em gestão de pessoas, se vocês não estudaram, estudem as 4 etapas do treinamento. Primeira etapa é diagnóstico. Eu só faço o treinamento se ele é necessário. Se não for necessário, não treino. Mas não é necessário, não é nunca necessário? Será que não está faltando análise? Se eu correlacionar esses 4 indicadores, criando mapas fáceis para cada trabalhador enxergar e opinar, a empresa não cresce com base na opinião dos trabalhadores? Você com isso estaria delegando a responsabilidade da estratégia para os funcionários? Não. Mas você está ouvindo o funcionário e usando aquelas informações e sugestões que podem se encaixar na estratégia da empresa. Isso é BSC. Wendel, BSC é um livro gigante. É só isso que eu preciso saber para a prova? Só. Se você não lembrar disso que eu falei, você erra qualquer questão. Mas só isso é necessário para gabaritar todas. Exemplos. O BSC, uma ferramenta de apoio à gestão estratégica organizacional pública ou privada, permite acompanhar e medir o desempenho mediante 4 perspectivas gerais: financeira, interna, clientes e aprendizagem e crescimento. Não falou processos internos, mas interna dá uma ideia de processos ali. A banca faltou colocar essa palavra, mas isso não vai deixar a questão errada. Correto. Você também falou que não é uma ferramenta, né? Um método de avaliação. Não é uma ferramenta, mas uma ferramenta de apoio à gestão estratégica, não é algo que as pessoas manipulem. Só que aí que está. A partir do momento que eu preencho o BSC agora, no segundo momento do BSC, vira ferramenta. Porque eu manuseio. Tá? 32. O BSC possui perspectivas bem definidas: financeiro, processos internos, inovação, clientes e aprendizagem e crescimento. Tem uma palavra a mais aí. Inovação é importante para qualquer empresa, mas faz parte dos 4 aspectos? Não, questão errada. Só que se você não estudou direito e não lembrou dos 4 aspectos, você põe correto, porque inovação tem que ter. É algo do bem, é algo positivo. Não esquece nunca, o mal se traveste de bem. Quando uma questão é muito positiva, o capeta está ali por trás. Pode ter alguma coisa errada. É o caso aqui. Enfim. O BSC é uma nova filosofia de gestão empresarial. Não venha com perfeccionismo. Ele é de 1990, a gente está em 2017, 2018. Caramba, já fazem 27 anos, isso é velho. Não vem com esse perfeccionismo, é novo. Velho é Taylor e Fayol lá de 1902. Tá? Então o BSC é uma nova filosofia de gestão empresarial que, a partir de uma definição objetiva, descreve, implementa e gerencia estratégias em forma de planejamento integrado e balanceado. Até aí certo e errado? Aí está coerente. Com amplo monitoramento do desempenho organizacional. Calma. Quantos são os aspectos do BSC? 4. Quais são? Finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem. Isso é amplo? Isso é geral, mas não é amplo. Quantos aspectos existem para serem avaliados numa organização? Centenas. Mas você está falando de direcionamentos: clientes, processos internos, ensinamento, aprendizagem e finanças. Você não está analisando todo o possível de uma empresa.
mesmo porque todo possível, o nível operacional conseguiria opinar, o faxineiro da empresa não tem nem preparo para isso. Erro da questão é a palavra amplo. Tem que é um rol taxativo. Oi? É um rol taxativo. E genérico. Então, geral. Não é amplo, não. É restrito. É restrito a 4 indicadores: finanças, clientes internos, processo interno e ensinamento da aprendizagem. Wendel, mas esses 4 indicadores servem para qualquer departamento, para qualquer área? Servem, mas são restritos. Não é porque serve para tudo que é amplo, é restrito. Amplo é quantidade. Então, quer dizer, eu teria que ter muito mais aspectos para chamar isso de amplo. Mas é aí que eu falo, esse tipo de questão, você se revolta. Quando eu falo que está errado, eu estou explicando por que está errado. Você não aceita. Eu não vou usar o argumento aceita que dói menos, embora devesse usar, mas eu não vou usar porque você não tem a obrigação de ter essa visão gerencial, vocês não são formados em administração, e a banca parece que está exigindo para essa prova, que para essa questão o quê? Administradores e mega experientes. Só que isso é para nível médio. Então a maioria dessas questões são para técnico. Então o que ocorre? É aquela coisa de ter a visão gerencial que a maioria não tem. Aonde a melhor forma seria ler livros de administração para tudo quanto é canto. Você não tem tempo para isso e não cai só a administração na sua prova. Então qual é a forma mais rápida? 50 a 100 questões todo dia. Pra você começar a entender que as bancas sempre vão direcionar isso. Se eu só tenho 4 coisas, isso não pode ser amplo. Pronto. Vai para a ideia mais singela possível. 4 aspectos não pode ser uma amplitude. Ok? Então nesse caso, é errado. Outro. O BSC representa um sistema de avaliação de desempenho. Parei por aí. Na hora da prova, olha a tua cabeça. Não, peraí, avaliação de desempenho é gestão de pessoas. Lá é 360 graus, frases descritivas, escolha forçada, a questão é errada. Calma, criatura, lê a questão inteira. O BSC representa um sistema de avaliação de desempenho empregado para a representação de indicadores, tanto financeiros quanto operacionais. É uma avaliação de desempenho para a empresa como um todo, correto? Tanto financeiro, que é um dos 4 aspectos, quanto operacionais. Processos internos é operacional, aprendizagem e crescimento é operacional, cliente não é operacional. Cliente é uma perspectiva estratégica. Mas aqui não está falando que só tem o financeiro e os outros são operacionais. Está falando que tem aspectos financeiros e tem operacionais. Certo ou errado? Questão correta, saúde. Entre as novas técnicas gerenciais, como é que você vem com a camisa do Palmeiras, cara? Eu estou com esse engasgado desde o começo da aula. Sou corintiano, né? Sou corintiano, não tem que ficar vendo isso aqui no domingo inteiro. Mas enfim, líder. Né? Vamos lá. Entre as novas técnicas, já passei, vou para lá. Olha só, questão de que prova para o cargo de administrador. Vocês vão dar conta de responder, quer ver? Entre as novas técnicas gerenciais passíveis de utilização na administração pública está o BSC. Segundo o Cavenato, o BSC habilita a organização a focar suas equipes de executivos, unidades de negócios, recursos humanos, tecnologia da informação e recursos financeiros para sua estratégia organizacional. Com relação ao BSC, Júlio Zitas. Aí o psicopata de concurso, errado, certo. Isso é enunciado, enunciados estão certos. Todo enunciado é correto, por mais errado que esteja. Isso é uma doença chamada SPC, Síndrome do Psicopata de Concurso. Começa a julgar até enunciado. Gente, o Cavenaz, ele fala, nunca diz nada. Os livros dele são porre, mas é o que a banca usa. Então tá aqui blá blá blá. Nesse caso, esse enunciado não ajudou em nada. Vamos para as questões. O BSC busca estratégias e ações equilibradas em todas as áreas, cujos efeitos afetem o negócio da organização como um todo. Não? 4 áreas específicas. Não, 4 aspectos específicos. Área é departamento. Eu posso analisar na área de vendas, finanças, clientes, processos internos, ensinamento e aprendizagem? Posso. Posso analisar esses mesmos 4 aspectos na área financeira? Compras, produção, marketing, logística, materiais, etc. Então ele é para a empresa inteira ou não é? É. Nesse caso, questão correta. Não confunda aspectos do BSC com as áreas em que eles podem ser aplicados. Qual é o grande problema? Falta de conhecimento do assunto? Não, falta de vocabulário. Entende? 36. O BSC cria um contexto para que as decisões estejam relacionadas com a estratégia e a visão organizacional. O BSC é para a estratégia, tática ou para o operacional? Estratégia. Visão.
e estratégia, está dentro do planejamento estratégico, são sugestões para enriquecer o planejamento estratégico, questão correta. Outra, o BSC é voltado fundamentalmente para os aspectos financeiros, tais como balanço, fluxo de caixa, índices, etc. E clientes, e processos internos, e ensinamento e aprendizagem. Não é fundamentalmente para o aspecto financeiro, é fundamentalmente para 4 aspectos, incluindo o financeiro. Questão errada. Até aqui tranquilo? Outra, que isso cai muito, vão treinar bastante. Considere as seguintes afirmativas sobre o BSC. Primeiro, o BSC, FCC, galera, essa questão. O BSC tem como principal característica possibilitar o acompanhamento da estratégia por meio de indicadores de desempenho? Sim. Beleza, são 4 indicadores, correto. O BSC tem como principal característica avaliar a priorização dos problemas encontrados dentro da unidade? Está tentando confundir o candidato com uma ferramenta de gestão da qualidade chamada curva ABC ou matriz Gucci. Nada a ver. 3. O BSC mostra a importância relativa de diferentes aspectos de um problema, porém de difícil identificação de quais aspectos devem ser solucionados primeiro. Né? Isso daqui é diagrama de Ishikawa, não tem nada a ver. Então está correto apenas o que se afirma no item 1, letra A. É o único correto. Beleza? Não vamos mudar de assunto não, vamos continuar no BSC. Próximo. O BSC é uma das mais atuais ferramentas de avaliação do desempenho organizacional, ok? E tem como principal característica a utilização de indicadores de desempenho a partir apenas dos relatórios financeiros da organização. Não, porque são 4 aspectos. Está começando a perceber que as perguntas se repetem? E é o que vai cair na sua prova, repetição de alguma dessas perguntas. Outro, o BSC é uma metodologia baseada no equilíbrio organizacional e se fundamenta no balanceamento entre 4 diferentes perspectivas de objetivos. O SPC, o vírus do SPC, o vírus do SPC está contaminando o ambiente. Essa doença é contagiosa. Só que eu já falaria errado. Sabe por quê? Equilíbrio organizacional, lá de gestão de pessoas, é a relação se o trabalhador está satisfeito com o que ele recebe. Então não tem nada a ver com equilíbrio organizacional com o resto. Eu, com o SPC, já falaria errado, mas tudo bem. Todo enunciado está certo, não esquece disso. A perspectiva que possui como um dos seus indicadores custos baixos denomina-se financeiro, inovação e aprendizagem, cliente, processos internos e eficiência. Gente, por favor, vamos pensar como gestor. Olha só, está perguntando qual das 4 perspectivas é a mais barata? Vamos lá, finanças é barato? Finanças é caríssimo. Qualquer prejuízo leva a empresa à ruína. Finanças não é o aspecto mais barato, de custo mais baixo. Analisar clientes é barato? Tem que fazer pesquisa de mercado, escutar esse cliente, fazer questionários, entrevistas, pagar para empresas ouvirem a opinião do meu cliente. Isso é caríssimo. Ensinamento e aprendizagem, treinamentos, é barato? Os treinamentos geralmente são caros, você precisa de tempo para criar treinamento. O ambiente onde o treinamento vai ser realizado, se o data show está funcionando, se o palestrante já chegou, fazer uma pesquisa pós-treinamento para ver se a galera gostou do treinamento ou não, isso é caro. Agora vamos lá, processos internos. Como é que eu avalio processos internos de uma empresa? Crio um fluxograma, vejo qual é o processo atual e analiso. Caramba, tem 10 etapas para esse processo ser concluído, dá para fazer em 8. Está aqui o fluxograma novo. Qual é o custo disso? Lá embaixo. A coisa mais barata de se mexer dos 4 aspectos são processos internos. Letra Z. O mais caro de todos, eu posso dizer que é o aspecto financeiro propriamente dito. Investimento, o que fazer com o dinheiro da empresa, o prejuízo que isso pode gerar. Vocês não entenderam a pergunta da questão? Ó, a perspectiva que possui como um dos seus indicadores os custos baixos. É o que eu passo para executar, né? Qual dos 4 aspectos é o mais barato para a empresa? Cabe recurso. Não aceito essa recurso, indeferido. Olha só, essa questão é inteligentíssima, grau de complexidade elevada, reconheço. É uma questão feita para as pessoas errarem, porque a maioria vai colocar financeiro. E na hora da prova, quem acertou é porque errou. Porque o normal é colocar financeiro, concorda?
A questão está perguntando qual das 4 perspectivas é a mais barata para a empresa trabalhar. Aspectos internos, processos internos. Beleza? Aceitou? Não, eu aceitei, só Você entraria com recurso com base teórica ou com base em opinião? O final dá a entender que os indicadores do objetivo, sabe? O objetivo na construção do mapeamento, um dos indicadores que ele vai falar, custos baixos para a empresa, seria o financeiro. Sim. É nesse sentido, Só aquela mas frase. eu entendi o que ela queria. A perspectiva que possui como um dos seus indicadores, não é dos 4 indicadores, é o indicador dentro do indicador. Qual dos indicadores dentro de cada indicador é o mais barato para a empresa trabalhar? Processos internos. Acho que era muito... Não, ela foi feita para a galera errada. Tá? Foi feita para a galera errada. Mas olha a banca, o FF, sei lá que banca é essa. Digo. Não, sei lá. Será que ele Eu achei a questão legal e coloquei, mas o FF. Fluminense, Fortaleza, Ah, sei lá que praga é essa. cidade? Se for Fluminense, é ruim, porque não é time de segunda divisão. Apesar que eu não sou flamenguista, mas sei lá. Outro. Vamos voltar para a FCC? FCC agora, né? Então vamos lá. O BSC, segundo o modelo de Kaplan-Norton, traduz missão e estratégia em objetivos e medidas organizados das seguintes perspectivas. Aí ficou fácil. Financeira, concorrência, aprendizado, crescimento de fornecedores. Não. Clientes, fornecedores, compradores e concorrência. Não. Processos internos, aprendizado e crescimento, concorrentes, entrantes potenciais. Está misturando com as forças de Porter. Financeiro, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Perfeito. Aprendizado e crescimento, fornecedores, clientes, processos internos. Resposta correta, letra D. Olha a lambança que a FCC faz. Ela pega aspectos do BSC que não tem nada a ver com matriz BCG, que não tem nada a ver com forças de Porter e mistura tudo. Você estudou tudo, lembra vagamente, na hora da prova se confunde, né? Beleza? Fim de planejamento. Vou mudar o slide.